Atos capítulo 18, versículos de 18 a 23. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo. Não acedeu. Mas, despedindo-se, disse: Se Deus quiser, voltarei para vós outros. E, embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém. E, tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te rendemos graças pelo dom da vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agradecemos pelo Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, abrindo os olhos do nosso entendimento com o intuito de glorificarmos o Senhor Jesus Cristo, a quem atribuímos todo louvor e honra. Abençoe esse trabalho pelo poder do Espírito Santo e que tudo concorra para o bem do seu povo e glória do seu nome. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Começar uma atividade não é tão difícil assim, mas perseverar, dar continuidade a uma obra enfrentando todos os problemas, barreiras, dificuldades, levar a bom termo até o fim, requer muita perseverança, determinação e muitos que começam uma obra não a completam. Mas não com Paulo. Esta é a segunda viagem que Paulo começa e termina de uma forma responsável. Ele havia passado pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas, depois se dirigiu a Derbe, Listra, Icônio, Filipos, depois foram para Tessalônica, depois em Bereia, Atenas, e depois Paulo permaneceu em Corinto pelo menos 1 ano e meio. Então vamos considerar essa porção da Palavra de Deus sobre o tema proposto aqui pelo tradutor da Revista e Atualizada, o final da segunda viagem missionária de Paulo. Em primeiro lugar, com base no versículo 18, nós temos a saída de Paulo de Corinto e o voto. Em segundo lugar, com base nos versículos 19 a 21, a entrada e saída de Paulo a Éfeso. E em terceiro lugar, com base nos versículos 22, o final da segunda viagem e o início da terceira. Nós lemos no versículo 18 que Paulo permaneceu ali em Corinto muitos dias e, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a província romana da Síria, onde ficava Antioquia, Judéia e Jerusalém. Temos um indício de que Paulo queria retornar à base de Antioquia, de onde deveria prestar relatório e finalizar a sua missão. Então Paulo partiu de Corinto e acabou levando em sua companhia Priscila e Áquila, que foram realmente uma bênção para ele, que havia chegado em Corinto, cansado, abatido, sozinho e sem dinheiro, e Deus, na sua providência, coloca os dois amigos para suprir as necessidades de Paulo. Então lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, com Priscila, sua mulher, e já que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Observe no final do versículo 18. Depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Por que será que Paulo raspou a cabeça em Cencreia, que era uma cidade vizinha de Corinto, por causa de um voto? Ele estava completando o voto de Nazireu. Em número 6, nós temos orientações e regulamentações acerca do voto do nazireado. Eles se consagravam e não tomavam nenhum tipo de bebida alcoólica, não cortavam o cabelo, e quando o voto ia se concluindo, eles raspavam a cabeça e pegavam o cabelo para ser queimado
como oferta e sacrifício na cidade de Jerusalém. Mas por que Paulo fez isso? Afinal de contas, não estamos mais na antiga dispensação. E Paulo, mais do que ninguém, rebatia isso. Romanos 10:4, ele disse: o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ele combatia esses ritos e cerimônias que eram próprios da antiga dispensação e que agora não tinham mais sentido e haviam se tornado totalmente obsoletos e inadequados na nova dispensação da graça de Deus em Cristo Jesus. Gálatas 10:13, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Certamente Paulo não fez nenhum voto cerimonial, não realizou esse sacrifício por si próprio, para a sua edificação própria, mas por causa dos judeus. Em 1 Coríntios, capítulo 9, de 19 a 23, é-nos dito: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. E fez bem, porque os judeus gostaram dele no versículo 20 e pediram para que ele permanecesse ali mais algum tempo. E também não teve problemas em Jerusalém, no versículo 22. Quando ele subiu para Jerusalém e, tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Portanto, Paulo não pôs em prática esse sacrifício por si mesmo, e nem para a sua edificação, mas para que o evangelho se tornasse acessível aos judeus. Ele já havia circuncidado Timóteo porque facilitaria a promoção do reino de Deus e tornaria o seu ministério mais amigável e as relações entre os judeus mais admissíveis. Foi uma estratégia missionária em um ambiente judaico. Por amor aos judeus, Paulo abriu uma concessão aos judeus crentes. O que está em jogo aqui não é a necessidade do voto do nazireado, mas uma concessão liberal aos judeus que haviam crido no Senhor Jesus. Aqui nos versículos 19 e 20, chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu. Depois que partiram do porto de Cencreia, o navio que levava Paulo, Áquila e Priscila cruzou o mar Egeu e chegaram em Éfeso. No capítulo 16, versículo 6, Paulo percorreu a região frígio-gálata e lá foi impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Mas agora Paulo se dirige para lá e prega aos judeus na sinagoga. Lucas registra basicamente 3 coisas em Éfeso. A primeira, Paulo deixou o casal em Éfeso para depois retornar na cidade, onde ficaria o maior tempo de todos os lugares das suas viagens, pregando livremente, lecionando, discorrendo na escola de Tirano por cerca de 3 anos. Na escola de Tirano ele ficou por cerca de 2 anos, mas lá em Éfeso ele ficou 3 anos. Talvez seja por isso que a igreja foi bem madura. O segundo registro é que, mesmo de passagem, Paulo pregou na sinagoga. Sempre ele pregava. Nunca
deixava de falar. Era impressionante o apóstolo Paulo. Mesmo de passagem nas praças, na beira do rio, na faculdade, nas sinagogas, eis aí o grande missionário Paulo, que indubitavelmente se destacou por causa disso entre os apóstolos. E o terceiro registro de Lucas é que foi convidado a ficar pregando, mas não acedeu, não quis. Temos que ter cuidado ao saber exatamente a vontade de Deus, porque as circunstâncias da vida podem abrir portas, como se isso fosse norma e direção segura para tomarmos nossas decisões. Aqui temos uma porta aberta para Paulo pregar, mas ele não acedeu, ou seja, não aquiesceu, não assentiu, não concordou. Porém, no versículo 21, Paulo promete voltar. É-nos dito, mas despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Observe que Paulo disse: se Deus quiser, se Deus permitir, eu voltarei. Nas cartas de Paulo, são assim repletas de dependência e suficiência de Deus. Paulo disse aos romanos: em todas as minhas orações, suplicando pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de ir visitar-vos. 1 Coríntios 4,19, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. Ele sempre dizia isso, pois nunca foi petulante e sabia que toda a sua vida estava nas mãos de Deus. E no versículo 22, chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém e, tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Cesareia é um porto próximo de Jerusalém. Na língua original, no grego, não existe a palavra Jerusalém, mas anabaíno, que significa tendo ido acima. Quando Paulo chegou em Cesareia, subiu e, tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Fica perfeitamente claro que Paulo subiu para saudar a igreja de Jerusalém e não a igreja de Cesareia, pois Jerusalém situa-se acima do nível do mar e Cesareia é uma cidade portuária, fica no nível do mar. Então, em Jerusalém estava a igreja mãe e os apóstolos antes já haviam estendido a destra de comunhão, por isso Paulo primordialmente subiu a Jerusalém. Depois Paulo foi a Antioquia, quase 500 quilômetros a pé. Observe que Lucas não é repetitivo e fica bastante nítido que Paulo prestou relatório e conferiu as contas provenientes da segunda viagem, como fez na primeira viagem quando chegaram a Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrir aos gentios a porta da fé. E finalmente no versículo 23, havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Paulo passou algum tempo ali, descansando no inverno rigoroso, e podemos imaginar Paulo contando a conversão de Lídia, do carcereiro de Filipos, encontrando com Lucas, Timóteo, Priscila e Áquila, os milagres, conversões e também a prisão em Filipos. Então, depois de algum tempo, Paulo inicia a sua terceira viagem, começando na região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Desde a sua chegada a Jerusalém, depois descendo a Antioquia e partindo para a terceira viagem missionária, começando na região da Galácia e Frígia, podemos deduzir que isso ocorreu por cerca de um ano. Quais as lições que daqui podemos extrair pela graça de Deus para a nossa utilidade prática? A primeira foi a dificuldade, mas a importância de completarmos a obra que nos é confiada. Dizem que vassoura velha não varre bem como uma nova, significando que no começo a vassoura nova varre bem, muito bem, depois já não presta mais. Começar não é tão difícil assim, mas terminar é muito mais trabalhoso. Paulo completou a sua missão pela segunda vez de uma forma responsável, e é assim que devemos agir. Quando Deus nos pede alguma coisa, devemos diligentemente procurar terminar a obra que Ele requereu.
e prestar contas a ele, à sua igreja ou a quem de direito. A segunda lição é a tolerância com os fracos. Paulo raspou a cabeça para facilitar o avanço do reino de Deus. Na vida cristã, devemos ter paciência nas obras necessárias, religiosas, que pela graça de Deus estão sendo realizadas. Devemos nos perguntar se a promoção do evangelho do reino de Deus vai ser dificultada. Será que por causa do evangelho não devemos facilitar o seu avanço? Que Deus nos dê a graça de sermos tolerantes com os fracos, com vistas à promoção do reino de Deus. A terceira lição é a continuidade da pregação do evangelho. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Paulo, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. A pregação do evangelho tem sido nosso refrão. Estudar o evangelho, pregar o evangelho, é a função da igreja, é a agenda da igreja. Uma quarta lição é a dependência de Deus. Devemos manifestar com palavras, tanto para nós mesmos quanto para os outros, ouvirem que dependemos de Deus. Se Deus quiser, faremos isso. Se Deus quiser, faremos aquilo outro. Devemos lembrar, quando fazemos planos, que nossa vida não está na nossa mão. E como é fácil esquecermos isso. Como é fácil sermos arrogantes. Daqui a 2 anos vou fazer tal coisa e não sabe se daqui a 2 dias estará vivo. É sempre bom ouvir alguém dizer, se Deus quiser. Eu finalizo essa exposição com as palavras de Tiago 4, de 13 a 17. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos 1 ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Que o Senhor nos abençoe. Amém.